Bom dia, queridos irmãos e irmãs, vocês que nos ouvem pelo nosso meio de comunicação, as redes sociais. Hoje nós estamos celebrando a liturgia do 26º domingo do tempo comum. E dentro desse evangelho que nos é proposto nesta liturgia, nós queremos olhar para a pessoa do evangelista Marcos. Então, lá no capítulo 9, nos versículos de 38 a 48, eu te convido a meditar comigo sobre essa reflexão que nós queremos fazer a partir desse evangelho. O que nós temos no evangelho de Marcos, nesta liturgia do 26º domingo do tempo comum? Nós temos um contexto de um povo da época de Jesus que dava uma grande importância, um grande valor nas existências dos demônios. Então, assim, olha, qualquer doença ou enfermidade que era colocado diante ou uma pessoa portava essa enfermidade de ordem mental ou física ou de outras ordens psicológicas, espirituais, elas atribuíam essas doenças por não conseguirem compreender e entender o que estava acontecendo. Elas acusavam todo esse movimento de enfermidades, de maldições, elas acusavam e direcionavam diretamente para o demônio. Ou seja, então qualquer pessoa na época de Jesus que era acometida por essas doenças estava influenciada, dominada pelo demônio. E aí tem também uma crença muito forte naquele período que as pessoas que eram portadoras dessas enfermidades causadas pelo demônio só poderiam ser libertas, só poderiam encontrar a salvação se elas fossem exorcizadas, se elas invocassem o nome de um espírito ainda mais poderoso que pudesse expulsar aquele espírito mau, impuro, daquela pessoa que estava então sob a influência dos demônios. Esse nome poderoso, mais forte, ao ser invocado sobre essa pessoa, elas então, por ouvirem este nome, elas passavam a ter um corpo saudável, porque o espírito mau, diabólico, das enfermidades, das doenças, os deixava. Então, nessa movimentação de deixar essas pessoas, eles eram expulsos daquelas pessoas que estavam então sob a influência desses espíritos maus. Nós olhamos o evangelho também de Marcos, a pessoa de João. João é um membro do círculo íntimo de Jesus. E nós sabemos que ali naquele contexto nós temos um outro personagem, um homem que não se tem um nome, não sabemos quem é por nome, mas que ele aproveitava do momento. Ele aproveitava da situação para quê? Para lucrar com a reputação de Jesus, porque Jesus era visto como um curandeiro, como um mago, como alguém que tivesse uma força sobrenatural que expulsava então os demônios. Ele aproveitava desse movimento, desse nome de Jesus, para ganhar dinheiro, para arrecadar dinheiro, fundos para a sua vivência, para o seu dia a dia. E aí que dentro desse evangelho ainda, meus irmãos e irmãs, nós temos duas exortações de Jesus que até hoje as pessoas, ao lerem, se questionam o que é essas exortações, o que é esta pedra de moinho, o que é essa geena que no evangelho de Marcos nos é colocado para compreendermos. Vamos explicar um pouquinho sobre essas duas exortações que Jesus fala, né? A primeira, que ele fala assim: é melhor perder um membro se isso leva alguém a pecar. Então, todas as pessoas que estão com o seu corpo, né, que está diante dessas realidades de contaminação, de doenças causadas pelo espírito mau, todas essas pessoas que trazem isso consigo, elas vivem essa realidade. E aí Jesus fala assim: olha, é melhor você perder um membro só, perder a sua mão direita, do que perder todo o seu corpo para entrar no reino dos céus. Então nós queremos entender
esse momento, essa fala de Jesus. Como ele vai falar da pedra de moinho, como ele vai falar da geena também. Vamos entender então essas duas exortações de nosso Senhor Jesus. A pedra de moinho, naquele tempo de Jesus, era uma grande pedra, um grande pedaço de pedra, que era transformado, que era colocado sob os cuidados, ou seja, era colocado sobre um animal de carga para moer os grãos. Então eles colocavam aquelas pedras, né? E os animais, com a força do seu movimento, rodava aquela pedra e então ia fazendo com que os grãos fossem moídos. Agora, por que Jesus usa essa imagem? Porque nós temos aqui um contexto de execução. Era um método, a maneira com que eles usavam para fazer com que as pessoas que eram criminosas, que eram agitadoras, pudessem sofrer essa penalização. Então as pessoas eram afogadas, os criminosos eram amarrados nesta pedra e eram colocados e eram jogados nos rios. E essas pedras eram colocadas sobre os seus pescoços, para então fazer cumprir esse método de execução no tempo de Roma e na Palestina. Então em Roma e na Palestina eles usavam esse recurso, né? Por isso Jesus olha então e aproveita dessa imagem pedra de moinho para explicar essa realidade. E depois também nós vemos Jesus falando da geena, né? E o que é isto, né? A geena era então um lugar vil, né, na história judaica. Era um lugar assim, olha, onde as pessoas praticavam imolações de crianças aos falsos deuses, de modo muito particular o deus do fogo, né? Ou seja, a geena, né? Então, no tempo de Jesus, a geena era um lugar fora de Jerusalém, onde as pessoas serviam-se com este lugar como um refúgio da cidade. Para quê? Para ali tornar então a fazer os sacrifícios, a fazer as realidades de adoração aos falsos deuses. Então a geena se torna ali um conceito de inferno para os judeus. Então por isso Jesus usa essas duas imagens, a pedra de moinho, porque era um método de execução em Roma e na Palestina. Depois na geena ele usa também esta imagem para quê? Para que as pessoas pudessem compreender que era um lugar fora de Jerusalém, onde as pessoas se refugiavam para fazer-se os seus sacrifícios, de modo particular as crianças. Então era visto como um inferno para os judeus. Isso está no Evangelho de Marcos. Agora vamos compreender a visão de Jesus diante dessas realidades. Jesus nos promete que até o mais simples ato de amor ou bondade que eu e você possamos fazer, um copo de água dado a alguém que está com sede, seria uma honra, seria uma gratidão, um louvor a Deus. Toda e qualquer uma das pessoas que necessitava dessa direção, dessa compaixão, desta caridade, estavam então experimentando o amor de Deus nas pequenas vias, nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos, como esse gesto, dar um copo de água a uma pessoa que estava com sede, dar um prato de comida para quem estava com fome, e assim segue-se os ensinamentos, os exemplos que nós iremos ver. Em todas as oportunidades que nós tivermos, nós podemos fazer em nome do Senhor. Nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos sentir com que as pessoas alcancem a experiência com Deus a partir dos nossos gestos. Depois nós olhamos outro aspecto, nós compartilhamos a nossa fé com os nossos irmãos. E é uma grande experiência da alegria, uma grande experiência da responsabilidade da nossa fé. O Evangelho nos fala: todos e qualquer pessoa com algum tipo de problema ou necessidade tem o direito da nossa compaixão. Precisa experimentar a nossa compaixão, a nossa caridade,
porque esta compaixão e caridade é de mão dupla. Eu e você, nós trocamos essas caridades e estas compaixões porque nós aprendemos com Cristo. Cristo era caridoso e era compassivo para com todos. Queridos irmãos e irmãs, nós olhamos ainda o discipulado que ali nos é colocado para experimentarmos. Porque nós começamos a fazer essa experiência do discipulado a partir do Evangelho de Marcos, quando nós entendemos a humildade, a gratidão que deve brotar de um coração que depende de Deus, que permite com que Deus haja, que Deus faça da nossa vida aquilo que Ele quer, aquilo que Ele sonha. E o sonho e o querer de Deus é muito melhor do que os nossos sonhos e os nossos queridos. Nós então entendemos este discipulado que passa por essa experiência, que passa por essa gratidão a Deus. A nossa vida ela ganha um sentido quando nós deixamos com que as nossas raivas, as nossas misérias, elas se encontrem com a graça, com o amor de Deus. Isso acontece numa relação entre eu, você e Deus. Não tem como acontecer de outra forma. Deus, Jesus, passa pelo nosso meio, nos ensinando esse movimento. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9, ainda nos fala sobre essa experiência, dessa realidade dura, né? Onde o povo na época de Jesus experimentou. E agora nós fazendo uma leitura no nosso tempo, atualizando a palavra de Deus. Apesar das duas imagens tanto duras, cortar e arrancar, cortar a mão e arrancar os olhos, que Jesus usa ali naquele momento, Jesus nos chama a atenção para perceber que o discipulado que Ele nos convida não nos deixa faltar nada. Nada nos falta para aqueles que fazem um propósito e buscam trilhar um caminho de discípulo com o Senhor, com o Mestre. Desvinculemos-nos de nós mesmos para que nós possamos entrar nessa dinâmica buscando as coisas de Deus, que nós possamos descarrilharmos-nos de nós mesmos para encontrar as coisas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos permitir com que esta busca nos faça crescer, nos faça buscar a posição, a realidade, a vontade de Deus em nossa vida. Nós queremos buscar os prestígios, não das coisas do homem, das coisas do mundo, mas daquilo que tem de mais belo e mais sublime, que é nosso Senhor Jesus, os seus ensinamentos. Queremos buscar não as riquezas do mundo, que passa, que o roubam, mas a riqueza que é o seu coração chagado em nossa vida. Que as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos lábios proclamem verdadeiramente que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso superior, que Ele é a nossa vontade, que está acima de todas as nossas realidades. E aí então nós entendemos, podemos ter um coração grato, um coração que vive e depende, que se encontra na presença de Deus, que Ele é a nossa vida, que Ele é o nosso tudo, que Ele é o nosso Senhor. Que permitamos então, irmãos e irmãs, através do ensinamento do Evangelho de Marcos, de modo particular na pessoa de João, nós queremos então, Marcos, João, olhar para Jesus e dizer então o nome bendito de Jesus, e permitir também que nós entremos nessa realidade de cura, de libertação em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.